Seguimos então com mais uma aula de História com o professor Daniel do CEUEJA para o ensino médio. Então nós temos aí a continuidade da unidade 4 e o Brasil se torna um país independente. No seu tema 2, Independência ou Morte, parte 2. Parte 2, porque você viu lá na videoaula anterior que a gente já iniciou sobre a independência do Brasil. Recapitulando um pouco, o que é que a gente viu lá na sua aula anterior? A gente viu lá uma série de movimentos que nós chamamos de movimentos de pré-independência, ou seja, antes da independência, cujos movimentos se dividiram em dois grandes grupos, os movimentos nativistas e os movimentos separatistas. Isso desde a colônia, desde o período colonial, e já ainda nas vésperas da independência do Brasil. Então, movimentos de pré-independência, todos ali realizados durante o período colonial. Os movimentos nativistas, preocupados mais com caráter mais econômico, mais atentos, mais, vamos dizer assim, rebeldes às interferências econômicas da metrópole. E os movimentos separatistas um tanto mais radicais, como a Conjuração Baiana, a Inconfidência Mineira, a Revolução Pernambucana, que estavam mais preocupados, para além de uma questão econômica, realmente uma separação política com a metrópole. Ou seja, desejavam aí, de fato, a independência daquilo que seria chamado de Brasil. Ok? E aí, nisso aí, a gente também fala um pouco aí desse início de processo de independência, falando ainda do ano de 1808, que tem tudo a ver com a independência do Brasil. Por quê? 1808, então, é o ano que marca aí, como você está vendo, a fuga da família real. Você pode chamar de fuga, vinda da família real para o Brasil, ou se você encontrar de repente questões materiais, que seja qual for, livros, internet, que traga esse assunto, também você pode encontrar como transmigração da família real para o Brasil. 1808, então, é considerado, é chamado o início do período joanino. E por que esse nome? Porque você tem aí a figura do Dom João VI, imperador português, que agora estabelece o seu império realmente na colônia a partir de 1808. Quando a gente coloca aqui é uma fuga, é porque é exatamente isso que aconteceu. Para a gente compreender o ano de 1808 no Brasil, a gente tem que entender, relembrar também sobre a tal Revolução Francesa, que culminou com a ascensão do imperador Napoleão Bonaparte, cujo imperador decretou, por meio de uma imposição, o chamado bloqueio continental. Como a França era rival da Inglaterra, o imperador Napoleão Bonaparte decretou um bloqueio econômico, chamado de bloqueio continental, que proibia qualquer transação, relação, parceria econômica das nações europeias com a Inglaterra. Ora, Portugal era aí uma parceira econômica dos ingleses, e não aceitou essa imposição do Napoleão Bonaparte. Não aceitando, só restou lá ao Napoleão Bonaparte fazer o quê? Invadir o território português. Invadindo o território português, com tropas militares, em represália à não obediência de Portugal ao bloqueio continental. Restou então para a família real fugir para o Brasil. E dessa fuga, dessa chegada à colônia, nós temos esse processo chamado de interiorização da metrópole. É exatamente isso, A colônia, então, começa a se tornar sede da metrópole, Então, a interiorização da metrópole, cuja instalação na capital se dá no Rio de Janeiro, se torna aí a capital do Império, ok? E aí, muitos historiadores chegaram ao consenso, e vamos aí concordando com eles, que o ano de 1808, essa instalação da família real no Brasil, isso culmina com o fim do pacto colonial.
Ora, o Pacto Colonial, você deve lembrar lá, né, que era aquele acordo estabelecido entre a metrópole Portugal, a colônia Brasil, que dizia o seguinte, né, da colônia saem as matérias-primas e são enviadas para a metrópole. E da metrópole, você tem de volta para a colônia aí os produtos manufaturados. Então, a relação econômica muito dependente uma da outra. Com a chegada da família real, que era parceira dos ingleses, decreta-se o fim do Pacto Colonial e os portos brasileiros eles ficam abertos, né, aos produtos manufaturados da Inglaterra. Lembrar lá que a Inglaterra já estava vivendo a sua revolução industrial já há um certo tempo. Então, esses princípios liberais, eles começam a chegar no Brasil, nessa liberdade econômica, com o fim do Pacto Colonial. O fim do Pacto Colonial, ele começa a dar uma abertura econômica, como nós estamos dizendo, né? E isso daí começa a dar uma certa independência, principalmente aí econômica, para a colônia portuguesa, porque ela agora, para além de Portugal, ela vai poder também comercializar com os ingleses, né? Vai receber produtos manufaturados, né? Vai se instaurar aí, vamos dizer assim, a semente da futura industrialização na colônia portuguesa, ok? Então aí é uma espécie de abertura, né? Um princípio com o fim do Pacto Colonial para aquilo que viria a ser também, finalmente, a independência do Brasil. E junto com a família real, uma série de instituições científicas, econômicas, né? Culturais, como por exemplo a Biblioteca Real é instaurada, o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, o Museu Nacional, a Academia de Belas Artes, Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, entre tantas outras instituições que começam a ser implementadas com a chegada da família real. O Banco do Brasil, porque você precisava ter a administração financeira, já que a colônia agora vai estar aberta, né, aí aos ditames, né, às relações econômicas com a Inglaterra, né. A Biblioteca Real, boa parte do acervo, que hoje a Biblioteca Real é a Biblioteca Nacional, vem aí o acervo, né, a literatura dos imperadores, né, lá de Portugal, da família real, a Academia de Belas Artes, né, o próprio Museu Nacional, aí tentando contar uma trajetória da história do Brasil a partir de 1808, ok? Então nós temos aí essa série de modificações que aí fica já a ressalva, né? Uma visita, uma chegada um tanto assim inesperada, tanto da parte de quem estava na colônia, como quem estava lá em Portugal. Ninguém esperava aí essa chegada em 1808 da vinda da família real, e isso daí com certeza impactou em transformações, né, tanto principalmente aí na colônia portuguesa, como também lá em Portugal, né, principalmente na mentalidade daqueles que se viram de repente aí sem o imperador, abandonados e ameaçados pelos franceses. Então vamos ver aí como é que o ano de 1808, essa chegada, fuga ou vinda da família real, né, apareceu como questão de vestibular para você. Nós temos aí no seu bloco de questões extras, né? A questão 01 é uma questão da Universidade Estadual do Ceará, UES, né? Para o ano de 2019. E o assunto é essa vinda da família real no ano de 1808 para aquilo que se chamaria de Brasil. Então vamos lá. Sobre a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808, é correto afirmar que, então olha aí, né? Ele quer o correto da gente. Então, já vale aí aquela observação, né? Vamos ficar atento para todo termo, toda frase que a gente tem aí, palavras desconhecidas do nosso vocabulário, né? Se aparecer nessas questões, porque isso faz a diferença na hora da gente acertar a nossa questão. O item A diz: ocorreu sem nenhum transtorno para a população do Rio de Janeiro, que recepcionou os novos portugueses de forma planejada, sem que fossem necessárias grandes mudanças na cidade. Olha aí, né? Eu falei para vocês, né? Essa visita, essa chegada, ela não foi nada planejada.
Quem estava na colônia não esperava a vinda do Império Português e tampouco quem estava em Portugal esperava essa fuga, essa saída, né, da família real. Então isso não foi nada planejado. E houveram grandes mudanças, né, urbanísticas, né, instauração de instituições, né, como a gente viu lá, o Banco do Brasil, Biblioteca Nacional, né, o Museu Nacional, Academia de Belas Artes, faculdades de Direito e Medicina e por aí vai. A letra A, falsa. Letra B, teve como causa direta a invasão das tropas francesas ao território português, como forma de forçar a adesão do país luso ao bloqueio continental. Será que pode ser o item B? Vamos olhar aí a letra C. Foi provocada pela ameaça inglesa de invasão ao Brasil. Caso Portugal aderisse ao bloqueio continental, ao comércio britânico imposto por Napoleão Bonaparte, no decreto de Berlim, emitido em 1806. Então, na letra C ele faz uma mistura, né? E uma mistura assim de erros, né? Porque ele diz que foi provocada pela ameaça inglesa de invasão ao Brasil. Né? Em nenhum momento os ingleses eles ameaçavam invadir aí essa colônia, né? Como ele coloca assim, de uma forma bem uma invasão militar, né? Não nesse sentido, né? A gente vai ter invasão inglesa a partir de 1808, mas a invasão de produtos manufaturados, né? Produtos que eram produzidos na indústria inglesa e que encontrava aí, ou pelo menos tentava encontrar, porque nem tudo que era produzido na Inglaterra era de necessidade de quem estava na colônia ainda nesse momento, né? Na colônia brasileira, não tinha assim tanta essa necessidade, mas vai ter uma invasão mesmo de produtos, né? Ingleses, né? Com o fim do pacto colonial, como a gente viu aí na explicação. Então a letra C, falsa. A letra B, somente foi realizada como forma de garantir o cumprimento do Tratado de Fontainebleau, assinado com a França, que garantia a mudança para o Brasil no caso da ameaça espanhola a Portugal. Então aí de novo, uma série de erros, né? Uma mistura, vamos dizer assim, né? De erros que não nos levam à resposta correta. Se você está atento aí na explicação, você já viu que responde corretamente o item B, né? Teve como causa direta a invasão das tropas francesas ao território português, como forma de forçar a adesão do país luso ao bloqueio continental, né? Ou seja, os franceses tinham essa ideia, né? Então, se eles estão se negando ao bloqueio continental, vão tentar impor isso por meio da força militar, da invasão, né? Da ocupação do território português, né? Então, o item B realmente responde corretamente a sua questão 01. Então, fica aí uma observação, principalmente nessa letra D, nesse exemplo aí de questão, né? Isso não é uma regra, tá bom? Mas fica a dica pra gente, né? Essas questões, por exemplo, essa questão aí da UES, né? Não é só a Universidade Estadual do Ceará que faz isso, mas uma outra série de vestibulares também gosta de fazer isso. Essas questões que trazem nos itens as palavras somente, unicamente, exclusivamente, né? Apenas. Então, geralmente são palavras perigosas, porque são palavras que induzem ao erro. São palavras que limitam muito, né, os aspectos históricos a uma única causa, né? Vamos dizer assim, a um único fator, vamos dizer assim, né? Então, cuidado com essas palavras. Sempre vai estar errado? Nem sempre, mas na maioria das vezes, sim. Mas aí, a gente só vai conseguir dizer se está certo ou errado o item se a gente fizer essa análise item por item. Mas fica aí a dica para você. Questão 01 da UES é o seu item B. Vamos seguir com mais explicação? Então, temos aí a continuidade, né, desse período joanino, né? Ainda aí no século XIX, né, no ano de 1820, você tem a Revolução Liberal do Porto, né? Em Portugal, quem ficou lá em Portugal não achou nada interessante essa fuga da família real. Porque a nação portuguesa lá virou um verdadeiro caos. Não tinha liderança, então isso virou um caos. A liderança que era o Dom João VI. Né? Então eles começam a exigir a volta do Dom João VI e a família real para que se desse um ponto final no caos instaurado lá pelos franceses, né?
E aí não se tinha liderança do Dom João VI, então era um cenário bem caótico, né, economicamente, né, politicamente falando. Então temos aí a Revolução Liberal do Porto, que vai culminar, né, no ano de 1822, né, assim, porque Dom João VI decide retornar, voltar à metrópole para seu local de origem, né, que seria Portugal, e aí precisava se deixar alguém ainda controlando o poder, alguém que fosse interessante para a proposta de independência que estava sendo construída. Veja bem, a independência construída no Brasil, ela vai ser uma independência, né, política e de interesse das elites. Não vai ser uma independência com interesses populares. Como, por exemplo, né, na independência não foi levado a questão do fim da escravidão. O fim da escravidão no Brasil é uma coisa já do final do segundo reinado, né? Então não se falava nisso. Então não eram medidas populares. Tinha que se ter um representante da elite. E esse representante vai ser então o príncipe regente, né, filho do Dom João VI, Dom Pedro, que depois vai se tornar Dom Pedro I, coroado imperador do Brasil. Em janeiro então de 1822, a gente tem o famoso dia do fico, né, que é o dia que Dom Pedro decide, em nome do povo, e povo aí, né, as elites, né, que estavam interessadas na independência, atendendo aos interesses ingleses, né, que o Dom Pedro encaminhasse aí essa independência. Então a gente tem um dia do fico em janeiro de 1822, culminando lá em setembro, né, com a declaração de independência do Brasil no famoso 7 de setembro de 1822. Nem todos aceitaram muito bem essa ideia que o Brasil se tornaria independente, mas não pelos ditos brasileiros, vamos dizer assim, né? Não dito realmente pelas camadas populares, e sim uma independência forjada por um representante das elites, filho de português. Um tanto estranho, né? Como é que é a independência do Brasil e ela é decretada não por um brasileiro, e sim por um português? Então isso aí gerou um tanto de desconforto, nem todo mundo aceitou isso. Até que ponto a gente vai estar independente, né, se a gente tem um representante português no local, né? Então se tornou uma coisa um tanto problemática, que gerou as guerras de independência, né? Então a gente tem aí alguns movimentos instaurados, né, ao longo do Brasil. No Piauí, por exemplo, a gente tem a Batalha do Genipapo, né, que era uma reação a essa independência, ok? Movimentos aí que vão ser sufocados pelas forças militares, né, do então Império, que começava em 1822 com o primeiro reinado, né, que vai de 1822 a 1831. E é primeiro exatamente porque depois de 1831, alguns anos depois, porque a gente tem aí, nesse intervalo do primeiro para o segundo, a gente tem aí um chamado período regencial, que a gente também vai falar mais sobre isso em próximas aulas, né? A gente tem aí o primeiro reinado, com o Dom Pedro I. Lá no segundo reinado, com o Dom Pedro II, filho do Dom Pedro I, né? A monarquia, né? O poder sempre passando de pai para filho. Então, 1822 a 1831, para começar a tentar organizar esse primeiro reinado, a gente tem a instauração de uma Assembleia Constituinte, né? Era uma Assembleia que estava lá o Dom Pedro, lá os senadores, né, os deputados, que aí tentavam chegar a um consenso, né, da organização política, econômica, né, os interesses que iam ser debatidos aí nessa Assembleia. Porém, um ano depois ela é o quê? Dissolvida, ou seja, ela é anulada. Acaba-se a Assembleia, né? Na visão do Dom Pedro I, ela não seria interessante, porque ela não traria as medidas mais absolutistas, mais endereçadas, né, lá com o seu patriarca da independência, o José Bonifácio, né, que era uma espécie assim de pensador de como seria esse Brasil imperial, esse Brasil independente, que tinha interesses aí conservadores, liberais, mais antenados, né, com essa questão mais elitista do Império. Então, é dissolvida a Assembleia Constituinte, né, uma medida assim, vamos dizer, autoritária, né, ninguém foi convocado
vamos dizer assim, convidado a pensar se a Assembleia era interessante ou não. Ela foi anulada. E aí, o Dom Pedro escolhe alguns representantes, né, políticos aí, para elaborar uma Constituição, a primeira Constituição brasileira, que é a de 1824, né? A Constituição é aquele documento onde traz os direitos e os deveres para um povo, para uma nação, né? E a Constituição de 1824, ela tem uma divisão dos poderes, um tanto assim interessante, porque a gente tem a figura do poder executivo, né? Aí nesse momento é realizada, né, esse poder pelo Dom Pedro I, um poder legislativo, né, ou seja, as câmaras, né, as assembleias estaduais, né, provinciais, melhor dizendo, né, o poder legislativo, o poder judiciário, aquele que julga, né, as leis que são elaboradas, aqueles que tentam aplicar, e o quarto poder, chamado de poder moderador. O que é desse poder, né? Esse poder, ele era de caráter exclusivo do Dom Pedro I. Por esse poder, ele poderia anular qualquer decisão tomada no próprio executivo, né? Apesar dele fazer parte já desse poder executivo, mas era um poder superior a todos os outros, né? O legislativo e o judiciário. Esse poder moderador, ele tinha um caráter absolutista, né? O caráter de tentar, na verdade, controlar esses três outros poderes, ok? Esse aí é o poder moderador que vai existir aí até lá o início, né, da República, né? No início da República, na verdade, se dá um ponto final no poder moderador e fica só os três: executivo, legislativo e judiciário. E lógico, né, esse poder moderador também não agradou nem todo mundo, né? Porque era como se tivesse trocado o poder absolutista da metrópole por alguém que estava lá na metrópole, né, o absolutismo metropolitano, por alguém agora que no território tomava aí também esse caráter de controle absolutista, né? Então, o primeiro reinado, já chegando ali às vésperas de 1831, ele entra em crise, né? Crise econômica, insatisfação das camadas populares com o imperador Dom Pedro I, e que leva também ele a uma renunciar ao poder, né? E aí renuncia ao poder, retorna a Portugal, né, assim, e no lugar ele já coloca lá como príncipe regente lá o Dom Pedro II, que vai se tornar imperador, vai iniciar o segundo reinado, aí com 14 anos, num episódio chamado Golpe da Maioridade, que a gente vai ver melhor isso quando a gente vê lá segundo reinado, ok? Então esses aí são os aspectos da independência, né? Seja que a gente pode chamar de independência do Brasil, porque como nós vemos aí, né? Deixou de ser dependente de Portugal, mas vai ser subordinado ao capitalismo industrial inglês. Quem era escravo, permaneceu escravo. Quem tinha muitos impostos cobrados, só aumentou, né? Então, é uma independência, vamos dizer assim, um tanto forjada, né? Um tanto assim criada, né? De interesse das elites. Isso aí é a nossa independência do Brasil. Vamos ver como é que o assunto também aparece em questões para a gente. Temos aí no seu slide 2 a continuação das nossas questões extras, né? Vamos rever o gabarito, né? A questão 01, a gente respondeu o item B. Então temos aí a questão 02 da Fundação Getúlio Vargas, né? A Fundação Getúlio Vargas é uma importante, né, faculdade em São Paulo, onde tem uma concentração muito interessante de estudos em história do Brasil contemporâneo, principalmente, né? Que é esse Brasil, principalmente aí de fim do século XIX e século XX e, por que não dizer, século XXI também, que é de interesse da história também, ok? Então, temos aí a questãozinha da FGV, e o ano que eles perguntaram era 2013. A independência, porém, pregou uma peça nessas elites.
Um ano após ser convocada, a Assembleia Constituinte foi dissolvida e, em seu lugar, o imperador designou um pequeno grupo para redigir uma Constituição, abre aspas, digna dele, fecha aspas. Ou seja, que ele garantisse poderes semelhantes aos dos reis absolutistas. Um exemplo disso foi a criação do poder moderador. Olha aí que interessante o que está escrito no livro Uma Breve História do Brasil, porque esse trecho é de lá, né? Então vamos aqui com calma para a gente poder resolver a nossa questão. Então você já percebeu aí que o assunto da questão é o poder moderador, né? Que até ele pergunta, né? Esse poder, então aí você, nesse momento, você já vai tentando lembrar aquilo que você aprendeu sobre o poder moderador, ok? Então vamos lá. Ele diz aí, como a gente viu, né, que a independência não agradou todo mundo, nem mesmo alguns setores da elite. Não é assim? Ele diz que a Assembleia Constituinte foi dissolvida, né? Ou seja, foi anulada. Estavam lá reunidos, né, as representações políticas, né, para tentar definir aí quais seriam os interesses políticos e econômicos com a independência, porém, ela foi anulada e no seu lugar foi instaurada aí uma pequena comissão, vamos dizer assim, né, para elaborar a Constituição, gosto quando ela fala aqui, digna dele, né, ou seja, de interesses, né, que Dom Pedro se reconhecesse naquela Constituição no ano de 1824, né, e disso daí resultou a criação de um quarto poder, o moderador, que como ela diz, né, semelhante ao dos reis absolutistas, né, esse poder moderador tinha esse caráter absolutista, né. Então vamos aí diante disso, o que ele quer saber. Esse poder, ou seja, o poder moderador, a letra A, ampliava os direitos das assembleias provinciais, restringir a ação do imperador no tocante à administração pública e a ação do Senado, né? Olha, assembleias provinciais, esse é o nome correto, né? Antes do Brasil se tornar república, né, não existia esse termo estadual, estaduais, assembleias estaduais, né? E sim provinciais, ok? Mas ele aí quando ele diz ampliava os direitos das assembleias provinciais, não, reduzia, né? Era a concentração do poder, o poder moderador. Era a perspectiva de anular qualquer decisão tomada em outras esferas, né? Restringir a ação do imperador, não, ampliava a ação do imperador. Então está falso aí a sua letra A. A sua letra B. Sofreu de uma única limitação institucional, pois o Estado brasileiro não tinha o direito de interferir nos assuntos relacionados com a Igreja Católica, né? Então aí também já está errado, né? Existia aí com essa interferência do Dom Pedro I, essa total interferência, existia também uma coisa chamada padroado régio, né? E o que era isso, né? Era a aliança entre Igreja Católica e Imperador, né? Ou seja, Igreja e poder político estavam aí unidos, né, nos ditames políticos desse Brasil que se dizia aí independente, né? Então, está errada a letra B. A letra C, proporcionava ao soberano poderes limitados, já errou aí. O poder moderador ele proporciona poderes ilimitados, o contrário de limitado. Continua errando dizendo que o que permitiu o alargamento da autonomia política e econômica das províncias do Império. Falso. Só sobrou então para a gente, como correto, a letra D. Oferecer importantes prerrogativas ao imperador. Como indicar presidentes de províncias, né? Esses presidentes de províncias é o que seria mais ou menos hoje o governador de estado. Tá bom? Nomear senadores, suspender magistrados, intervir nos outros poderes, né? Ou seja, o poder moderador ele dava, vamos dizer assim, o direito ao imperador organizar realmente o império de uma forma que não houvesse nenhum tipo de oposição a ele, né? Esse aí é a grande característica, né, que estava por detrás desse poder
moderador, né? Moderador, como o próprio nome já diz, ele modera, né? Ele escolhe quem está do lado político dele, ok? Portanto, a sua questão 02, o item correto é o item D. No seu slide 3, nós temos aí uma questão de 2019, e ela diz o seguinte, né? No ano de 2019, uma questão de uma universidade de Goiás, sobre a atuação de Dom João VI no Brasil, período chamado por vários historiadores como Brasil Colônia, assinale V, verdadeiro, ou F, falso, para as alternativas, né? Período do Brasil colônia, realmente, né? Porque o Brasil só deixa de ser uma colônia oficialmente, vamos dizer assim, né? No ano de 1822. Mas esse período que vai de 1808 a 1821, que é dentro do período colonial, dentro do Brasil colônia, como eu falei lá no início da aula, também pode ser chamado de período joanino, tá bom? Então, período joanino dentro do Brasil colônia, ok? Então, aí, ele quer que a gente assinale V ou F, né? E aí tem a alternativa A, B, C e D. Então, como você pode observar no seu slide número 3, em azul é o que é verdadeiro. Em vermelho é o que é falso, tá bom? Então, vamos seguir também essa questão das cores, tá bom? Verdadeiro azul, falso em vermelho. Então, vamos ver o que é V ou F. A letra A diz, de acordo aí com a atuação de Dom João VI no Brasil, tá bom? A letra A diz, participou das expedições que demarcaram novas fronteiras do norte e oeste do Brasil, né? Então, Dom João VI não estava interessado aí em ele participar dessas expedições, né? É verdade que essas demarcações de território, elas vão se dar aí realmente, né? Nesse momento de formação da nação brasileira, né? Nesse momento de, vamos dizer assim, de império, né? De primeiro reinado, né? Essa fase de determinar o que é o território brasileiro, né? Porque aí você tem a questão da independência ditando isso, vamos dizer assim, né? Mas não foi assim de interesse dele a participação nessas expedições, tá bom? Portanto, aí tá falso, tá em vermelho a letra A, falso, né? A letra B, promover a vida de artistas e da Real Biblioteca, é verdade, né? Com a Academia de Belas Artes, né? Tanto vai ser patrocinado, né, o artista que estava no território, como também a vinda de muitos artistas, né, até de outras nações, né, para a Academia Brasileira de Belas Artes, né, promover a vinda de artistas e da Real Biblioteca, exatamente, né, a instalação de uma biblioteca real, que hoje é conhecida como Biblioteca Nacional, onde guarda ainda boa parte do acervo da Biblioteca Real. Letra B, verdadeiro. Letra C, liberou as atividades manufatureiras da colônia, né? Exatamente, né? Ou seja, né, o Brasil também começa a se colocar em uma incipiente atividade industrial, de produtos manufaturados, né? Recebe também aí produtos manufaturados, né? da Inglaterra. Então a letra C, verdadeiro, porque você tem aí, como você viu, o fim do pacto colonial. A letra B, abriu os portos ao comércio exterior, pela mesma razão da letra C, tá verdadeira. A letra D também, né? Abriu os portos ao comércio exterior e principalmente ao comércio inglês, porque, de novo, você tem aí o fim do pacto colonial. Então, na nossa questão 03, está falso a letra A, por isso está vermelho. Está verdadeiro a letra B, em azul. Letra C, verdadeira, em cor azul. Letra D, verdadeira, em cor azul também, né? Então, A falsa, B verdadeira, C verdadeira, D verdadeira. Esse é o gabarito da sua questão
03. E aí, nós temos aí, né, uma leitura complementar, curta leitura, mas assim, bastante interessante, porque em poucas linhas ela diz muita coisa pra gente, né? Ela resume o que é essa independência do Brasil, e aí, com ela, a gente volta lá àquela nossa pergunta inicial, lá da primeira parte, sobre a aula de independência do Brasil. Até que ponto, né, ocorreu a independência mesmo? Né? Até que ponto a gente pode pensar num Brasil do século XXI realmente independente, né? Que se no momento de crise, como é comum, as nações capitalistas, né, e o Brasil está inserido nessa lógica, né, no momento de crise, a gente nem minimamente, enquanto governo, a gente consegue socorrer as pessoas, né? Isso é no passado do Brasil e isso permanece no século XXI. A gente não tem a mínima condição de dar uma dignidade, né, para a população em momento de crise, financeiramente falando também, economicamente falando, né? Então, que independência é essa, né? Será que a gente realmente ficou independente a partir de 1822? E pensar isso é pensar o 7 de setembro, que é comemorado em paradas, né, desfiles militares, né? Isso toda nação faz e a gente também no Brasil faz isso, né? Mas isso faz sentido para quem, né? Para quem é interessante reafirmar que o Brasil é realmente um país livre e independente, né? Então fiquem essas questões para a gente e a gente vai pensando e respondendo também a partir da nossa leitura complementar. Que o título é Independentes só no grito. A independência do Brasil representou o triunfo do conservadorismo de José Bonifácio. Ele promoveu a emancipação do país, mantendo o regime político, a monarquia, e o caráter agrário, latifundiário, escravocrata e exportador da economia, o que favorecia os interesses da elite local. O Brasil continuou dependente, agora da Inglaterra. Contraímos volumosos empréstimos dos britânicos, o que nos deixou ainda mais submissos ao seu poder econômico, né? Esse pequeno textozinho, ele está lá no Guia do Estudante, né? De História, de 2015, lá na página 105, ok? Referência que a gente usa constantemente ao longo das nossas aulas, né? Então ele diz aí, olha, que independência é essa, né? O regime continua sendo a monarquia. Se a gente comparar a independência do Brasil com o que aconteceu no resto das Américas, e aí principalmente dos nossos vizinhos na América Espanhola, lá a independência levou a repúblicas. Aqui isso continuou sendo monarquia. A república é uma fase posterior. O caráter continua agrário, latifundiário, escravocrata, né? Ou seja, tendo aí como a escravidão a sua mola mestre, né? Vamos dizer assim, da economia, como ele diz aqui, né? O Brasil continuou dependente, não agora de Portugal, mas da Inglaterra, que começa a ditar os ditames, né? Como a economia brasileira deveria se comportar, né? Por isso que ele diz, contraindo volumosos empréstimos com os britânicos, o que nos deixou ainda mais submissos ao seu poder econômico, né? Então, que independência é essa daí, né? Quem era escravo continuou escravo. A economia continuou exatamente o que? Agrária. O latifúndio ainda era a maior concentração de riqueza para poucos, né? E a submissão ao poder econômico inglês, né? Então, que independência é essa, né? Que a gente teve? E que comemoração é essa que a gente faz no 7 de setembro, né? Interessa a quem, né? Interessa, como a gente viu aí, reconstruir aquela ideia oficial e heróica que a gente tem no desfile do 7 de setembro, que combina com aquela imagem que a gente tem construído do Dom Pedro I proclamando a independência, né? De fato, construir uma história oficial, né, dessa independência, uma história heróica, né? Uma história realmente do protagonismo da elite brasileira, né? Vamos dizer assim, patrocinada pelo imperador, que é um
que era um filho de português, né? Então a gente tem isso, né? Então, até que ponto nós realmente nós conquistamos a nossa independência, ok? Então, até a sua próxima aula de História com o professor Daniel Burlamac. Não deixe de fazer suas questões, suas leituras na apostila, acompanhe os slides e até a próxima aula com mais História.